Já se sentiu no olho do furacão? Aquela sensação de estar deslocado, sem conseguir, por mais que você use toda a sua força, compreender a realidade. Tá confuso? É necessário voltar lá pro começo. Isso é só uma história que prova o óbvio, que prova o ditado que rola na quebrada toda vez que aparece um desacerto. O certo sempre é pelo certo. Você pode colocar isso pra tudo na sua vida. O certo sempre vai ser pelo certo. Conhece aquele tiozinho que sempre tá no bar e conta que tudo aqui era mato? Então, nós vamos voltar lá pra quando esse mato tinha só um dono. Em 1704, a coroa portuguesa dividiu as terras com seus simpatizantes a fim de colonizá-las. Eis que surgem as Sesmarias. Pedro Taques de Almeida, português de posses, conseguiu não somente uma, mas várias áreas em nome dos seus familiares, formando um território que chegava até o norte pioneiro. Surge a fazenda Capão Alto, ponto de partida de muita coisa que rolou por aqui nos séculos passados. Em 1750, a fazenda foi comprada por padres carmelitas e com eles vieram cerca de 2 centenas de escravos. O tropeirismo nessa época já era realidade. O transporte do gado, vindo do Rio Grande do Sul para São Paulo, desenhou o nosso mapa. Os tropeiros viajavam por distâncias determinadas. Isso para preservar os animais, e em cada parada de descanso começaram a surgir comunidades. Muitas dessas comunidades que se tornaram o que conhecemos por Campos Gerais. Assim surgiu a cidade de Castro no ano de 1779, o centro dos Campos Gerais do século XVIII. A fazenda Capão Alto, ainda como propriedade dos padres, permitiu que os escravos vivessem de forma quase livre, onde os negros podiam viver e produzir. A relação era de confiança, até que em 1864 a fazenda foi vendida e junto com ela foram-se os negros. Isso gerou muita revolta. Os negros tinham fundamentos concretos de produção e cooperativismo e não aceitavam ser subordinados à companhia paulista que vinha comprando essas terras. Isso fez com que eles fugissem e formassem os primeiros quilombos da região. Então, pessoal, chegamos aqui na cidade de Castro, na fazenda Capão Alto. A gente vai mostrar um pouquinho para vocês do casarão. É uma das únicas unidades aí no Paraná com esse tipo de arquitetura. Então vem com a gente que a gente vai mostrar para vocês. Bora. Os negros passaram a ser caçados e os movimentos abolicionistas eram cada vez mais fortes. Mudanças na lei, como a lei que proibia o tráfico de escravos, a Lei Eusébio de Queiroz em 1850, a Lei do Ventre Livre em 1871, a Lei do Sexagenário em 1885. Isso aumentava a repressão de quem via que estava perdendo dinheiro. Em contrapartida, a repressão era cada vez maior, castigos mais severos e até mesmo execução a fim de servir de exemplo. Finalmente, em 13 de maio de 1888, a Lei Áurea era assinada. Os negros se tornaram livres, mas as terras nos anos seguintes não foram distribuídas para que eles pudessem produzir e manter sua subsistência. Em contrapartida, a imigração europeia foi articulada em todo o Brasil, e no Paraná não foi diferente. Isso desenhou a base da sociedade dos Campos Gerais, onde a imigração trouxe as técnicas de produção e cooperativismo. Os negros passavam a atuar em atividades secundárias. Quando dividiram as terras, não levaram eles em conta, pois por anos o negro não era visto como homem, mas como animal. Inclusive a justificativa de menor intelectualidade era um argumento dos escravocratas pelo mundo. Aqui na fazenda Capão Alto, na capela da casa principal, foi consagrada a Nossa Senhora do Carmo. Em 20 de novembro de 1886, o proprietário da fazenda foi agraciado pelo título de Barão do Monte Carmelo por Dom Pedro II. Só 2 séculos depois, a gente foi conhecer o que seria o Dia da Consciência Negra no Brasil. Ponta Grossa sempre foi vanguarda. Em 1890, jovens sob liderança de Lúcio Alves da Silva, Luiz Marias Bento, Cassimiro Cardoso de Menezes, Vidal Branco e José Borges reuniam-se clandestinamente na casa do Sr. Emanuel Barbosa de Almeida para conversas, debates e discussões. O medo era iminente, pois alguns setores da sociedade temiam uma rebelião dos negros.
Esse foi o embrião do Clube 13 de Maio, até hoje existente, que lutou pela justiça racial e integração do homem negro dos Campos Gerais, desde a sua fundação. Nesse período, a necessidade de escoamento da produção e as novas demandas de integração fez com que a primeira estação ferroviária fosse criada em Ponta Grossa e se tornasse o ponto final da linha entre Paranaguá e Curitiba. Em 1900, uma segunda estação que ligava São Paulo ao Rio Grande do Sul e passava por aqui era inaugurada, tornando Ponta Grossa uma das principais cidades do ponto de vista logístico no país. Em meio aos trabalhadores da antiga rede ferroviária, uma febre vinda dos ingleses fazia com que os operários, em seus momentos de folga, passassem a praticar um novo esporte chamado futebol. O esporte conquistava adeptos e simpatizantes. Competições surgiam, agremiações representavam de forma geral a sociedade, e isso começou a ganhar destaque nos meios de comunicação e na sociedade como um todo. Em 1909, o primeiro jogo de futebol do estado do Paraná entre pontagrossenses e curitibanos terminou em vitória para os donos da casa por 1-0. 3 anos depois, no dia 1º de maio de 1912, foi fundado o Futebol Clube Operário Pontagrossense, que em sua fundação fez questão de aceitar jogadores de raça negra apenas 24 anos após a proclamação da Lei Áurea. Um novo mundo, corações que batem por um só motivo: liberdade. O gingado quer esquecer o peso das correntes. A casa grande não segura mais a gente. A vitória faz parte da nossa história. A alegria no rosto do menino quando vê no campo rolando a bola. O sorriso conquistado será o nosso maior troféu. Que o amor pelo que se constrói em união não se perca em ambição. Pela ação, pela opção de ser e defender qualquer tipo de vida existente em nosso universo. A oportunidade dada pode mudar um mundo sem esperança. Quando nos unimos, somos capazes de conquistar o impossível. Igualdade e liberdade para todos.